Olá, e nós estamos aqui hoje, nosso primeiro podcast. Eu sou Eliana Chagas, da LX Consultoria, e tenho a oportunidade aqui de receber a Isolda Silva, minha querida amiga, que o mundo digital aí nos proporcionou a oportunidade de hoje poder estarmos juntos aqui nesse podcast. E o nosso objetivo principal é transmitir e transbordar os nossos conhecimentos daquilo que adquirimos ao longo dessa jornada para podermos aí também transbordar na vida de vocês. A LX é uma empresa que trabalha com consultoria, recrutamento e seleção. E depois da pandemia, nós entramos aí no mundo digital com outros serviços, até nos adaptando ao novo. E nesse inteirinho de tempo de conexões, me conectei aí com a Isolda Silva, que também veio do mundo organizacional e que tinha necessidade também, assim como eu, de que os métodos, os processos, os resultados fossem digitalizados. E nessa conexão nós nos conhecemos, né, Isolda? É verdade. Nós nos conhecemos e aí terminamos unindo um útil ao agradável. O produto que eu tinha trazido para o digital e os passos que eu triei e o produto que ela tinha mais de também 22 anos de conhecimento na área e trouxe também do mundo organizacional e agora já tem o primeiro material dela aí indo pro digital, saindo do forno e ela vai falar pra gente como foi esse processo. Fala pra nós, Isolda. Olá, muito prazer, Eliana, mais uma vez, como você já me apresentou aí. É uma honra estar aqui neste momento, aí, um momento que nós estamos realmente vibrando pelo nosso produto, e é um prazer, e isso mostra que tem poder realmente quem age. Nós agimos, e quando a gente age no momento certo, a gente tem os frutos recorrentes à semente que a gente planta. Foi justamente isso que nós fizemos. Nós plantamos a semente para exatamente transbordar aquilo que eu acredito que todos nós temos por direito, porque nós não estamos aqui por acaso, né? Nós estamos aqui por uma missão. E quando a gente entende isso, que a gente pode transformar tudo isso que Deus nos proporciona, primeiramente a vida, Ele nos dá o principal, que é a vida. As demais coisas, o mundo, tudo já é nosso por direito, porque nós somos filhos. Se nós somos filhos, nós somos herdeiros dele. Então, graças a Deus, quando a gente entende isso, nós trazemos leveza e nós trazemos, inclusive, transformamos em ferramenta aquilo que ele nos dá, nos proporciona todos os dias, através da vida. E como a Eliana falou, eu sou a Isolda Silva e eu fiz parte do mundo corporativo por 22 anos. E ao longo desses 22 anos, diante de muitos processos, de muitos altos e baixos, eu entendi que os momentos bons e ruins, ele faz parte também. Ele faz parte, é justamente essa construção que faz com que você hoje entenda e você consiga ajudar as pessoas que de fato necessitam de uma experiência, porque hoje nós sabemos que temos cursos, temos faculdades, temos pós-graduação, tem tudo isso, mas não existe conhecimento maior do que aquele adquirido na prática. Afinal, você vai para a faculdade, para um pós, para que você adquira um conhecimento teórico para que você leve para a prática. Quando você conhece, consegue vivenciar isso na prática e automaticamente fazer também, lógico, os cursos das faculdades, você entendeu de fato o que precisa ser feito e é justamente isso que é extraordinário. Você transformar experiência mais uma teoria em práticas, em ferramentas que transformam, que transbordam na vida das pessoas. E eu entendo que essa é uma grande missão minha, é uma grande missão nossa aqui na Terra. E como nasceu esse seu desejo, Isolda? Fala um pouco para nós de como nasceu o processo, os resultados, como você transcreveu isso. Ah, Eliana, são muitas histórias, são muitos processos. Eu entendi que a nossa vida é feita de processos, desde a nossa vida pessoal, da nossa vida pessoal, todos nós vivemos processos diários. Uma atividade que você faz dentro da sua casa, quando você lida com sua família, com teu filho, na sua casa, isso tudo são processos que você precisa estruturar com sua esposa, com teu filho, para que você tenha uma qualidade de vida devida. Você tem que mostrar para o teu filho, por exemplo, educação, e educação exige o quê? Escola, exige disciplina. Isso faz parte de quê?
de processos, de procedimentos que leva ao quê? Ao resultado. Então, quando você entende que processos é fundamental na sua vida, você consegue estruturar uma ferramenta dentro de você que você leva para qualquer área da sua vida. E no meu caso, como eu falei, diante de todo esse conhecimento que eu adquiri há 22 anos, por 22 anos, o que aconteceu? Eu sou uma pessoa que eu vim do improvável. Então, eu nasci numa pequena cidade, no Rio Grande do Norte, onde lá, diante da situação daquela cidade tão pequena, daquele povo, daquele povoado tão pouco, mas mesmo assim, quando nós temos sonhos, de alguma forma, desde o início, desde o princípio, a gente já entende que é algo, que você precisa fazer algo diferente. E aos 7 anos de idade, esse sonho nasceu dentro de mim. Eu não sabia como fazer, mas eu não deixei que aquele sonho, aquela semente morresse. E depois eu vim para São Paulo morar com meu irmão, né? E foi onde eu comecei a trabalhar. Comecei primeiramente a estudar e logo depois eu comecei a trabalhar na área corporativa. E eu tinha muita vontade, Eliana, de trabalhar, por exemplo, há 22 anos atrás, uau, eu tinha muita vontade de ser telefonista, eu achava o máximo atender os telefones, ser secretária, então aquilo ali, eu acredito que foi um dos meus primeiros sonhos, E não sabe? tinha nem essa facilidade de internet, né, que tem hoje, todas essas Imagina, redes sociais, essa facilidade de conexão, de conhecimento. de forma Hoje tem alguma. curso para tudo. Exatamente. Além de não ter essas ferramentas do digital, como eu vim de uma família muito simples, de uma localização muito vulnerável, muito do improvável, como eu Qual o nome da sua falei, cidade lá no Rio Grande do eu Norte? nasci em São Miguel, Rio Grande do Norte. São Miguel do Então, Rio Grande do Norte. exatamente. Então, assim, tudo se tornava muito difícil. Então, para mim, Você tem ser quantos irmãos? telefonista, nós somos em 8, né, comigo, e em 2015 meu irmão caçula faleceu. Então, hoje vivos nós somos em 7. E você veio E para São Paulo com quantos anos? eu vim com 15 anos. 15 anos. 15 anos. E isso tudo. Então, quando eu cheguei aqui em São Paulo, comecei a estudar de imediato, porque esse era o foco, estar com meu irmão e ao mesmo tempo estudar. E logo depois, eu queria ser telefonista, mas como ser telefonista, uma pessoa que mal conversava, eu tinha vergonha de falar, eu me sentia um peixinho fora da lagoa, sabe? E com isso, o meu irmão já estava trabalhando dentro dessa empresa, porque eu trabalhei por 22 anos, e lá abriu uma vaga para trabalhar na área do escritório, mas para servir o café. E como eu era mocinha, estudando, para mim naquela hora, naquele momento foi um choque. Mas Deus foi tão bom que ali eu achei uma possibilidade de Era fazer trabalho, algo. né? Era um trabalho e foi bem na época que estava começando os cursos profissionais, sabe? Por exemplo, a Microlins, era o auge da Microlins. Então, Eu lembro da Microlins. A gente pois sempre formou para é, Microlins. muito Você já fez legal. Microlins também? A microlins para mim foi o auge do negócio. Então, eu estando naquele curso, para mim, nossa, eu já me senti que ali A abriria mais secretária. a secretária. Mas olha, mas teve chão para isso acontecer. E meu primeiro salário, o que que eu fiz? Eu fui lá e comecei aquele curso lá por um ano. E foi ali minha primeira ação. Foi muito difícil pela minha timidez, por tudo que eu estava vivendo, pelo ambiente totalmente desfavorável para mim poder chegar onde eu queria, mas eu fui persistente. Mesmo com minha inocência, eu não desisti. E chegou o momento que eu consegui. Eu sou a pessoa que eu digo que eu servi um café com empatia. Porque quem serve um café com empatia, ele consegue, além de servir um café, ele consegue ser uma secretária, ele consegue ser um executivo, ele consegue ser um empresário de sucesso, porque isso é uma base, isso faz parte de uma essência, de princípios. Então, graças a Deus, eu tive essa oportunidade e essa consciência de entender que a empatia, ela abre portas, a empatia, quando você quer fazer, você faz. Então, o primeiro passo é consciência, e aonde você quer chegar. E é aí onde começam os processos. E foi E é isso que eu interessante ver fiz. você falando assim, porque assim, você traz, a Isolda traz essa história de que era uma menina tímida, veio do interior de uma cidade,
E você conversando aqui, falando com essa clareza em um podcast, né? Em frente a câmeras, num estúdio como esse, e trazendo essa sua comunicação de uma forma clara, expressando a sua voz. Não tem quem diga que você veio desse processo de uma oratória intrínseca, tímida, de alguém que, como você relata, né, que tinha essa dificuldade, como eu vou trabalhar no empresa se eu nem abro a boca? Nossa, aí a gente vê a construção, né? A construção daquela mocinha que veio do interior e que fez curso, se aperfeiçoou e hoje está aqui com a comunicação dessa clara. Ou seja, hoje o que você vende não é só um material, não é só um produto, é uma experiência de construção de um processo de vida, né, Isolda? Justamente, Eliana, quando eu cheguei no momento de falar assim, eu entendi que eu precisava transformar mulheres, ajudar, não é transformar. Eu precisava, ajudar mulheres através de uma experiência com base em princípios, princípios que transformam. Porque quando a gente fala, eu não estou falando simplesmente de um trabalho, eu não estou falando apenas de uma empresa que você abre para dar resultados financeiros. Eu estou falando de uma qualidade de vida que todos nós temos por direito, mas diante do mundo, dessa evolução de tecnologia, de cobranças, desde filho, desde marido, desde todo mundo nessa loucura que mal para respirar. Então, assim, eu não podia deixar de ajudar da forma que eu entendi que é uma forma saudável, uma forma com qualidade de vida. O meu grande objetivo diante do meu trabalho hoje, quando eu falo assim, eu quero ajudar mulheres, meu foco é ajudar mulheres nos seus processos, através dos seus resultados, então organização, porque eu entendi que essa mulher, essa empresária, ela precisa chegar dentro da casa dela e ela sorrir. Ela sorri pro filho dela. Ela tem que ter um momento à mesa com a família dela. Eu sei que no mundo, no momento que nós estamos vivendo, isso é difícil, mas aí é onde nós precisamos valorizar os princípios. Pelo menos uma vez, duas vezes na semana. Você não dá todos os dias, tira pelo menos duas vezes na semana. Tenha o seu momento com a tua família, porque isso traz essência, isso traz princípios. Como que eu vou falar para o meu filho o quê? Olha, filho, você precisa valorizar a sua família. Você precisa sentar à mesa com sua família para conversar. Se eu não faço isso, se eu não tenho esse tempo com meu filho, qual a qualidade de vida de fato que eu estou levando para dentro da minha casa? Então, essa mulher, diante de todas as rotinas dela, de todas as atividades, como empresária, como provedora, ela precisa ter o momento dela quando ela chega no final do dia na casa dela e olhar para o filho dela e abraçar e falar: Filho, eu te amo, filho, vamos sentar à mesa. E ter. É necessário tirar 30 minutos, 20 minutos. Não é a quantidade, é a qualidade. Às vezes, os 10 minutos que você tira para o teu filho no final do dia, quando você chega na tua casa, esses 10 minutos, é esses 10 minutos que ele precisa. Porque muitas vezes, Eliana, eu também já percebi e já convivi também com essa situação. A mãe passa o dia dentro de casa. Mas ela está o quê? Trabalhando, correndo, ou seja, aqueles 10 minutinhos que ela deveria tirar no final do expediente quando ela chega fora, nem aqueles 10 minutinhos ela tirou. Então, e a gente precisa vigiar também nesse sentido. Não é simplesmente estar. Você tem que fazer realmente acontecer, tirar o que for necessário para que isso aconteça. E é justamente com esse treinamento, com essa consciência que você vai conseguir chegar a esses 10 minutos, a essa uma hora. Às vezes não dá na semana, mas tira pelo menos um dia na semana. Essa uma hora, ela com certeza vai ser essa uma hora que teu filho vai falar pro amiguinho: olha, eu fui no cinema com a minha mãe. Olha, nós demos uma volta. Minha mãe levou eu para comer um pastel. Vamos falar do pastel, não é saudável, mas vamos falar do pastel, Vou falar do sabe? pastel. É o exemplo. Então, é justamente isso. Qual a referência que você está deixando para dentro da tua casa? E isso a gente leva para o nosso trabalho. E aí é muito mais sobre cada, não é só sobre nós, é sobre nós refletindo no outro, né? Aquilo que nós conseguimos trazer como essência, como resultado final daquilo que nós convivemos junto com o outro,
junto com a sociedade e a construção. E se a gente for parar para pensar, tudo é um processo que traz resultados, né? Exatamente. Então, eu estou falando de família, que como eu falo, é a base, né? Então, falando isso dentro da empresa. Então, imagina se você tem essa qualidade de vida dentro da sua casa, qual é o próximo passo? Dorme, acorda, vamos para a empresa, né? Afinal, é funcionários, aquela rotina pesadíssima muitas vezes, tem dias até que ainda vai, mas geralmente é pesado, nós sabemos disso, temos consciência, mas quando você tem essa estrutura, você consegue ir de uma forma mais leve. Você consegue ter mais empatia. Nem sempre você tá 100%, nem sempre você tá todos os dias no auge, uau. Não, mas você tem que ter consciência. Para quando vier o dia ruim, você saber que ali aquele deserto é apenas uma passagem. Eu entendi através da Bíblia que deserto não é lugar de morada, é lugar de passagem. E eu entendi isso muito bem. Então não é a minha dor hoje que eu já passei que me define. Tudo isso fez parte de um processo. E eu entendo, e é por isso que hoje eu falo. Pode ser diferente, pode ser melhor. E é exatamente isso. Dentro da empresa, quando eu falo de processos, os processos eles são obrigatórios a acontecer. Existem processos financeiros para tudo. Tudo na empresa são processos, né? Tem o financeiro, tem faturamento, tem a parte de logística. Isso tudo é necessário, é obrigatório. Agora, a qualidade que acontece, esses processos, é que vai definir você no final do dia, quando você chega dentro da sua casa. Porque isso, quando é um dia, ok, faz parte. Mas isso, como se torna rotina, isso pode virar o quê? Uma enfermidade no seu corpo. Existe um livro que fala, né? O corpo fala, e é justamente isso. Aquilo que você de fato você coloca, você vai colocando para dentro e em nenhum momento você vai tendo essa consciência e colocando para fora, buscando as ajudas que você necessita, vai chegar uma hora que teu corpo vai gritar, teu corpo vai responder, que seja através de uma depressão, de uma ansiedade demasiada, que é o que tem acontecido demais, doenças além disso, tem doenças no corpo, tem inúmeras formas disso acontecer. Por quê? As coisas não estavam nos devidos, os procedimentos neste Os caso. resultados, né? De todo o processo que a pessoa está vivenciando, tá É, passando, tá. exato, processos, próximos passos, procedimentos. Esses procedimentos estão de uma forma leve, clara, objetiva, onde você que tem seus funcionários, você realmente, eles estão tendo clareza, está dando conta, porque hoje também o nível de cobrança dentro das organizações de tarefas, as empresas querem ser muito enxutas demais, às vezes demasiadamente, isso traz um peso muito grande para as pessoas que estão. Então, o custo-benefício às vezes se torna muito árduo, uma vez que você não tem esse entendimento. Claro, estamos falando de curso, é necessário você, mas aí entra a visão do gestor, a visão do empresário para que ele ou ele faça isso, ou ele ter pessoas de fato que esteja lado a lado com ele para ter essa visão e saber. Aqui precisa de mudança, aqui precisa ser mudado. E é assim que a gente transforma as vidas, Eliana. Não existe um mistério. Existem tantos sistemas aí, diante de tanta tecnologia, mas não é o sistema que vai falar assim, ô, Eliana, ó, precisa mudar. O sistema ele vai fazer a etapa, lógico, com a habilidade de tudo isso que a gente conhece, do digital e etc., da tecnologia, mas tem que ter um ser humano por trás de tudo isso. É o ser humano que vai fazer a diferença no meio de tanta tecnologia para que o resultado venha com eficiência, eficácia e com qualidade de vida. É um processo. As pessoas, hoje em dia, a gente vê muito, né? Trocar pessoas por bens, por coisas materiais, trocar sentimentos por máquinas. Tem pessoas hoje em dia que só vivem praticamente do digital, no digital e esquece a sensibilidade humana, a convivência, o social, perde a humanidade. E quando nós entramos nessa questão, né, de as máquinas nunca vão substituir os homens entre si nas relações humanas sentimentais, porque a máquina não tem sentimento.
né? Justamente. Ela nunca vai conseguir transmitir a expressão de uma lágrima. Eu lembro que há um tempo atrás tinha um comercial acho que era da Philips, né? Foi a empresa que meu pai trabalhou. E o dizer era justamente esse, né? Que o robô chorava. Que não existe hoje. Por quê? Porque não tem sentimento. E, assim, nunca uma máquina vai substituir o sentimento humano. Mas quando nós lidamos com todas as etapas, muitas atitudes, muitas reações, muitas empresas e muitos empresários, empreendedores, às vezes não têm essa clareza. Porque quando ela não tem métodos, processos, quando ela não está focada, ela não consegue deixar com que o sentimental tenha clareza daquilo que precisa ser feito. E aí, indo nessa visão, quando nós conseguimos colocar uma metodologia, conseguimos organizar, focar, aí conseguimos chegar no resultado que foi o seu caso. E aí entra na questão de como eu conheci a Isolda, como a Eliana foi parar com a Isolda, por que nós estamos fazendo processos e resultados como digital. Como vocês viram, né? A Isolda tá falando aqui de todo a história dela de vida, todo o percurso que ela fez para poder chegar até aqui. E tá lançando essa mentoria dela que tá saindo do forno, né, Isolda? Sim, acabou de sair, viu? Tá Ficou pronta fresquinha. ontem, nós terminamos ontem, fresquinha aí o material da Isolda. É, simplesmente tive a oportunidade, ela me deu a honra de contribuir aí para o material dela, conhecer, entender como foi a trajetória dela. E nós nos conectamos justamente pelo material da Isolda. A minha empresa também, ela vem com uma trajetória aí de recursos humanos. Eu era do CLT, trabalhava no gerencial efetivo há um bom tempo. E eu, dentro da minha empresa, quando surgiu a pandemia, eu precisei aí digitalizar a minha experiência. E isso eu construí também um processo que chama Jornada no Digital, que é você sair do zero, você não conhecer nada, como era o meu caso, que não tinha assim muitos conhecimentos, eu não sabia o que era lead, captura de lead, eu não sabia como eu via às vezes o pessoal vendendo nas plataformas, pegando os materiais, mas eu conhecia muito o mundo organizacional. Também já trabalhava desde os 17 anos, né? Já dentro de empresas e foi sempre em organização, sempre CLT. E dentro das organizações eu já fazia esse papel de tinha universidade corporativa, eu trabalhava o e-learning, eu ministrava treinamentos. E quando o RH que teve a pandemia precisou entrar nesse mundo home office, esse mundo digital, o RH 4.0, que é a minha linguagem que eu conhecia, eu apanhei. Apanhei muito, eu já era PJ na época, eu tinha uma empresa. E a construção daquilo para mim foi de uma forma muito difícil, porque eu passei a perder clientes. E aí eu vi a necessidade de transformar tudo aquilo que eu tinha de conhecimento físico para o digital. E como eu ia fazer isso? E aí que nasceu Jornada no Digital, que aí entra um pouco da minha trajetória, que é pegar todos os meus conhecimentos, as habilidades, tudo aquilo que eu fazia no presencial, tipo ministrar treinamento, trazer plataformas e colocar isso de uma forma que eu conseguisse subir para o digital e me conectar com as empresas, com as pessoas. E aí quando eu consegui fazer isso, foram um processo de quase 4 anos. A pandemia foi o quê? 2019, estamos em 2023, né? Uhum, uhum. 3 anos, vai fazer quase 4. Que eu fui juntando as plataformas, as habilidades de fazer design instrucionais, links, leads, pegar no presencial, jogar isso em vídeo, subir como EAD, tutorial, e fui conectando isso também trazendo para minha empresa. E aí, quando eu conheci a Isolda estava nessa transição de todo o conhecimento que ela tinha também, de 22 anos, e trazer esses processos e resultados que ela já fez na prática, já tinha uma experiência, e trazer para o digital. E aí foi quando nós nos conectamos, eu falei assim, Isolda, eu posso te ajudar, porque eu passei por isso. E o meu produto chama Jornada Digital, eu vou conhecer o seu método, e a gente vai transformar isso em um material e hoje a Isolda faz a mentoria dela, justamente, vocês vão ver aí no decorrer do tempo, a Isolda, muito rostinho da Isolda, Com com esse certeza. material que nós construímos juntos, que ela me presenteou com essa oportunidade, e essa metodologia que ela
vai na empresa também e consegue transformar todo o fluxo em processos e resultados. E o meu produto da jornada do digital é justamente isso. Assim, pessoas como a Isolda, né, teve a necessidade de pegar o produto dela e colocar dentro de uma plataforma, transformar isso em digital. Outras pessoas também podem ter essa necessidade, tanto da Isolda como a necessidade de transformar aquilo que existe em seu físico para o digital. A nossa conexão foi muito oportuna, porque a minha empresa também tinha necessidade de processos e resultados. Eu vim de processos de falência também, assim como a Isolda, eu também, eu acho que a maioria das pessoas, né, sempre tem uma história de uma trajetória de luta, de conquista, de processos. E quando a gente chega numa clareza, igual a Isolda senta hoje no podcast e fala com comunicação clara, ninguém imagina. Ela conta aquela história de uma menininha que veio do Rio Grande do Norte, né? Eu não vim de uma família de um interior, mas eu nasci em São Paulo, morei em Recife, fui órfã muito cedo, né? Perdi meus pais, eu tinha 15 anos, e também vim de uma trajetória de muita luta, processos de escassez. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma empresa, estou como empresária, mas passei por muitos processos, inclusive os processos eles são constantes na nossa vida, né? Sim. E hoje a Elo X Consultoria é justamente essa empresa que ela trabalha com recrutamento, seleção, treinamento e a jornada no digital, que tem sido o nosso carro-chefe, convidando vocês a conhecer os métodos, processos da Isolda, como ela conseguiu fazer os processos e resultados. Você também pode conseguir fazer o seu produto no digital. E aí, como? Como é, Isolda, que a gente faz o processo, os resultados, trazendo para o digital? Fala um pouco do seu produto. Tudo começa exatamente quando você, na verdade, Eliana, isso tudo já está dentro de nós, né? Uma vez que eu não cheguei nos processos e resultados, eu não falei o final. O que acontece? Eu trabalhei 22 anos dentro da organização, onde eu passei por vários processos, como eu falei, mas assim, o que me levou a hoje trabalhar, ser empreendedora, onde eu entendi o meu propósito de vida e automaticamente eu buscar eu passar por um processo de transição de carreira. Inclusive, quando eu saí da empresa, Além de mãe, dona de casa, né? sim, exato. Motorista, psicóloga, médica, marceneira. É isso mesmo. Esse é o nosso papel, né? O papel de mulher. Homens, a maioria dos homens não conseguem isso, tá? Não, homem, homem não. Não. Mas nós temos essa desenvoltura que faz a gente, inclusive, ser diferente, né? Porque realmente, né? O que a gente faz, não adianta a gente querer. Muitas mulheres ficam cobrando o homem para fazer as mesmas coisas. Não adianta, mulher. Temos que entender que eles são limitados. É uma coisa de cada vez. E é isso. Então, é justamente isso também ajuda a gente a ter uma qualidade de vida com eficiência, sabe? Ter uma melhor compreensão com o esposo, com seus filhos. Não adianta eu virar pro meu filho, pro Davi, e falar assim: ó, filho, faz isso, isso, isso. Ele não vai fazer. Mas se eu direcionar ele, falar assim: olha, vai lá, se eu detalhar o que ele precisa fazer, pode ter certeza que ele vai fazer. Então, nós temos que ter essa sensibilidade para entender, porque assim a gente vive melhor. Quando a gente entende, a gente consegue. E quando eu passei por todos os processos em 2019, que meu irmão teve um problema de saúde e por causa disso ele veio a falecer. E eu cheguei nessa jornada não foi por acaso, Eliana, porque quando meu irmão faleceu, deixando 3 crianças pequenas, e logo após isso, como foi uma doença Contagiosa? contagiosa, eu necessitei tomar uma medicação para poder combater O vírus. não o vírus, eu não estava com Bactéria? vírus. É enzima, né, que falam. Ai, sim. E por infelicidade, essa medicação me gerou, diante da. Eu não, também não. É assim, são processos. Diante de toda uma jornada agressiva, em muitos momentos que eu vivi,
Muitas vezes nós não damos valor aos sinais que o nosso corpo, como eu já falei, que o nosso corpo está pedindo. Às vezes você sente dores, você finge que você não está sentindo dor, aí você toma um analgésico qualquer para poder passar, e ali são sinais que algo não está bom. Então você precisa achar a raiz do problema. E eu passei por isso por muito tempo. E quando meu irmão veio a falecer, que eu tomei essa medicação, no último mês, eram 6 meses, no último mês que eu fui ao médico, eu estava me sentindo extremamente cansada, mas achava que era um cansaço por causa de tudo aquilo que eu estava vivendo. É, eu fiquei internada e a consequência disso é que eu tive uma hepatite medicamentosa, hepatite fulminante. E eu sou um milagre de Deus, eu, graças a Deus, a misericórdia de Deus me alcançou. Então eu sou um milagre, eu sou a pessoa que eu posso dizer que nosso Deus, ele permanece nos dias de hoje. Deus é o Deus de milagres, sim. Então eu sou prova que o milagre existe. Eu, num período de 15 dias, no dia 15 de outubro, agora está fazendo 3 anos, eu fui ao médico achando que eu estava apenas cansada desta Desta ida ao médico, eu fiquei internada. Uma semana depois, eu fui para UTI e no 12º dia eu estava desenganada. Apenas uma coisa poderia me tirar daquele local, que era um órgão, um fígado. E eu fui. Minha família foi muito ousada junto com as pessoas da empresa, inclusive eu sou muito grata, Eliana, eu sou muito grata por tudo que eu vivi. Porque por mais que eu vivi, eu passei por muitos momentos difíceis, mas eu senti o cuidado de Deus em todo momento. Amém. Quando eu achei que eu não podia mais, que eu não conseguia mais andar, eu tenho certeza, eu senti a mão de Deus me carregar no colo, porque quando eu percebi, eu já estava do outro lado. E a Lembra gente da falou passagem do sobre isso Pedro? ontem, né? Exatamente. A passagem do Pedro. O Pedro olhou para trás. Hoje, quantas vezes eu quis olhar para trás, mas hoje eu vejo que não é olhar para trás, é olhar para aquele que o grande eu sou. Porque quando eu olhei, hoje eu consigo enxergar. E hoje, se as minhas feridas estão saradas, foi porque eu entendi. Eu entendi o Deus, o Pai misericordioso, o Pai de bondade, que ele simplesmente me carregou no colo. Simplesmente ele me deu um novo fôlego de vida, porque hoje eu posso dizer que eu faço aniversário 2 vezes, por coincidência no mesmo mês, né? Porque agora dia 28 faz 3 anos. Então, como eu sou do dia 1º de 3 anos outubro, já. 3 anos. Então, eu não preciso de dois presentes. Um só tá bom, né? Mas é o A mesmo vida, mês. né? Já. É a vida. Nós estamos falando de vida. Eu estou falando de milagres. Eu estou falando de um Deus que cuidou de mim. Quando o homem falou assim: olha, amanhã ela não consegue mais estar. Chama a família que ela não vai mais passar, porque ali é a única coisa que poderia me tirar daquela situação, uma probabilidade, seria um novo órgão. E Deus foi tão bom que a bondade dele me alcançou. Naquela noite, enquanto eles estavam orando, o hospital ligou que tinha surgido um transplante. E se fosse compatível, eu precisava ir para a mesa de cirurgia imediata. E hoje eu conto essa história. Imediato eu fui para a mesa de cirurgia e hoje eu conto essa história como uma história de milagres, porque eu fui operada no dia 28 de outubro. No dia 4 de novembro eu estava dentro da minha casa com meu filho, que eu, na época tinha 5 anos, hoje tem 8 anos. Então, é Deus que faz isso, porque pelo homem já não tinha mais o que fazer, mas a bondade de Deus me alcançou. Nossa, que história, hein? Eu acho muito impactante aquele versículo que fala: após todas as coisas naquele que me fortalece, né? Filipenses Sim, 4:13 em Cristo Jesus. sim, Porque eu acredito que todas as coisas, elas não são por acaso, elas estão conectadas. Algo maior, transcendente, que a gente desconhece nesse universo, que eu creio que seja Deus, sim, dentro do que eu acredito, dentro da sim, razão da minha existência. E que também o livro direcionador, que para mim, no meu caso, é a Bíblia, que eu acredito, tem diversas histórias que fala desse nosso Deus abençoado, maravilhoso, que nos conduz por diversas situações. sim, Inclusive aquele primeiro versículo, né, que eu gosto muito de falar. Em Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Para você, o impossível naquele momento era um rim, fígado, um fígado, né? sim, Era um fígado naquele momento. Mas
mediante a tantas situações de improbabilidade, as pessoas foram buscar o quê? Foi em oração, você fala que é sua família, né? Pessoas oraram por você, você creu em algo maior, porque nada físico nem humano naquele momento poderia te ajudar a não ser uma resposta. E outro detalhe também, não é só você encontrar o órgão compatível, né? Exato, É a aceitação e não haver rejeição, que no seu exato. caso foi um milagre, um milagre. A gente até Sim, conversou sobre isso ontem, né? sim, Quando eu falei assim, nossa, e tem tantas pessoas que a gente. Você é a primeira pessoa transplantada assim que eu conheço, assim, pessoalmente, que fala assim, olha, Deus fez isso na minha vida. Porque é difícil você conhecer uma pessoa transplantada que recobre a saúde e tem uma aceitação sim do órgão, como foi o seu caso. E glória a Deus por isso, né? Porque não tem outra explicação. sim. Só Deus mesmo. E depois de tanto tempo você consegue chegar, contar a sua experiência, passar essa confiança que você transmite, contar a história do seu filho, de como foi seu processo de transição, e para hoje você chegar e falar assim: olha, eu passei por tudo isso, eu tive esses processos na minha vida, eu saí no mundo organizacional e eu transformei isso numa experiência que hoje eu ajudo outras pessoas. Realmente, parabéns. Obrigada, Eliana. É, hoje, Eliana, todos os dias eu preciso tomar medicação porque para não ter rejeição, porque é um processo. Sirva Também de é um exemplo para processo. vocês, viu? Olha a história da Isolda. É um processo. Então, mas hoje, antes eu tomava um analgésico qualquer e eu reclamava. Hoje eu É, valorizo. Hoje eu olho para aquela medicação que eu tomo todos os dias e eu tomo com amor. agradece a Porque, Deus, né? é, inclusive, é uma coisa que eu deixo assim, muito como lição. E eu gostaria muito que as pessoas que vão nos assistir, que aonde a nossa voz chegar, que as pessoas consigam ter essa consciência. Quando eu estava falando lá dos processos. Não deixe que o Deus que você tem, o Deus que te deu vida, seja maior do que seus problemas. Porque muitas vezes a gente quer se entregar por tão pouco. Hoje eu vejo, quando eu tomo aquela medicação, todos os dias, é uma forma de eu olhar para mim e ver que eu sou a pessoa principal, eu sou a peça principal. Se eu não estiver bem, eu não vou ter trabalho, eu não vou ter o meu filho, eu não vou ter família. E eu vou ser o quê? Desumana, eu vou ser ingrata. Então, nós precisamos ser grata. A gratidão é algo que a gente precisa realmente entender. Quantas pessoas vivem falando de gratidão? Gratidão, gratidão, gratidão. Virou até um. Um mantra, Desculpa, né? exato. Mas precisamos entender exatamente o sentido da palavra gratidão. Eu gosto muito de um vídeo viral que tem na internet, que ela fala assim, ele explica bem claro, gratidão é diferente de educação. As pessoas às vezes acham que, ai, gratidão, gratidão. Às Hum, vezes você ser educado, você dizer obrigado, mas gratidão é uma atitude. Né? exatamente. Gratidão não é você chegar simplesmente e dizer obrigado. Gratidão é você lembrar que às vezes aquela pessoa, aquele convívio, aquela sociedade, daquela pessoa que às vezes te faz raiva ou te deixa chateada por algum motivo, ou que às vezes tem algum gesto que você não gostou no momento, mas aquele é uma foto da situação que está vivendo, é uma foto daquele momento, né? Mas existe um filme por trás de toda aquela foto, que é o que aquela pessoa fez por você de bom, o que aquela pessoa se dedicou em algum momento para a sua vida, ou para uma ação, ou para algo. Então, a gratidão é no momento de raiva, é no momento de ira, é no momento de algo que você não gostou no outro, você lembrar que o outro não é aquela foto. Que o outro não é aquele momento, que o outro não é aquela atitude que ela teve, que o outro é uma junção de todas as ações e atitudes que teve, por isso eu sou grata. Eu sou grata porque isso aqui que eu vejo de fora não é só uma xícara, né? É algo que me traz um benefício de transportar a água, o café, o chá. E me serve muitas vezes. Se amanhã ou depois ele quebrar, eu vou ser grata porque ele me serviu. Então, hoje em dia, eu acredito que está faltando muito isso nas pessoas, saber separar a educação da gratidão. A gratidão é aquilo que me faz tolerar o outro, às vezes, quando talvez aquilo que eu queira não seja a resposta que eu obtive naquele momento. Mas tem muitas qualidades aquela outra pessoa e que em algum momento me serviu.
Com Então, eu sou certeza. grato por isso. Sim, com certeza. E você me fez eu vi uma memória muito que eu trouxe para minha vida e que hoje eu entendo isso muito. Porque quando eu passei por todos esses processos, a primeira coisa, quando eu senti que eu precisava sair, que meu tempo naquele lugar abençoado tinha chegado, como que eu cheguei nessa denominação? Vamos falar nisso. Porque os sinais já estavam aparecendo, não porque eu fui ingrata, ao contrário, eu sou muito grata por tudo que eu vivi, pelas pessoas que Deus colocou no meu caminho. Graças a Deus, que Deus continua abençoando, porque Ele abençoa. Mas é porque nós temos que entender que tem um momento que você tem que parar, tem um momento da mudança. E você tem um casulo, o processo da borboleta que a gente conhece, isso tudo acontece para que você entenda e você aprenda. E tudo isso quando São eu vivências, né? vivências. E quando eu passei por isso, eu entendi quando, naquele momento, eu não estava tendo a consciência. E hoje eu tenho a consciência que aquilo fez parte de um processo, aquilo também fez parte de uma debilitação minha. Por quê? Hoje eu entendo o poder da autorresponsabilidade. Eu não posso deixar que o seu momento ruim, que o teu comportamento ruim influencie na Isolda. Isso é uma decisão minha. Isso é uma decisão minha. No momento que você está com um problema e eu bato de frente com você, que eu me deixo levar, eu mudo o processo, eu mudo a etapa. Você fica por cima e eu fico por baixo, porque eu me deixei levar. Por isso, da importância da gente ter o conhecimento. E foi isso quando eu mudei, quando eu saí da empresa, que eu fiquei com minha família, mas eu entendi que eu precisava dar continuidade. Por isso que veio o entendimento, eu entendi que eu precisava ajudar mulheres, empresários, pessoas, né? É exatamente por isso, porque aquilo que eu achava que era um problema do outro, pode até ser, você pode até ter seus problemas, mas cabe a mim entender o meu momento, entender aonde que eu preciso de ajuda e trabalhar nesse ponto, porque senão você se deixa levar e vai acontecendo um efeito cascata, você vai empilhando o quê? Raiva, ira, bloqueios, e isso não, se você não tiver a consciência Bloqueia a sua essência, né? bloqueia a sua essência. E chega uma hora que virou uma bola de neve. E é isso que está acontecendo muito dentro das organizações. Com certeza. Pessoas que não entendem, pessoas que estão naquele mesmo movimento de fazer. Então, são um monte de tratores, um trator querendo ser mais eficiente do que o outro. Não estou falando que são todas as pessoas, tá? Eu estou falando no geralzão. Sim. Mas é isso que acontece. E isso, qual é o resultado? Pessoas doentes, pessoas afastadas e que, consequentemente, são necessários. Aí volta, muitas vezes já volta também debilitado, porque isso são processos. Quando você chega num momento que você entende que quando você vai pedir socorro, muitas vezes, já está no nível que ali foi um efeito ao longo de um tempo tão grande que necessariamente vai Te precisar de um tempo prejudicou maior para que você se recuperar. consiga realmente se recuperar. E é por isso que agora nós passamos pelo o Outubro Rosa, né? Outubro Rosa. Outubro Rosa. Agora nós estamos no Outubro Rosa, mas nós estávamos no amarelo, onde a Mês gente, de setembro foi em o mês de setembro, considerado o mês anual de combate ao homicídio, né? né, tirar a vida, né? Porque se a gente falar Exato. da palavra em si só, Exato, a gente não exatamente. pode. É verdade. Então, o que acontece é isso. Nós precisamos olhar, nós precisamos fazer sim, é necessário. A empresa crescendo, a economia cresce, todos crescem. Então, isso faz parte, mas tem que ser de uma forma saudável. Mas eu acredito, Isolda, igual você está trazendo essa resposta, né? Dos métodos, processos para a vida, né? Já deixou de ser algo de uma metodologia para ajudar o empreendedorismo e passou para ser para a vida, né? Porque vem para a vida pessoal. Nossa, a gente não tem Sim, como não fazer um comparativo. E quando a gente faz esse comparativo, a gente começa a falar também que você trouxe a gratidão. Então, a gente chega ao consenso que a gratidão, ela não é só você, porque eu sou grato, tenho que suportar todo o mau humor do outro. Não.
eu sou grato, mas eu também tenho que ir dentro dos meus limites, aquilo que é bom pra mim, aquilo que é bom pro outro, ou que às vezes aquilo que é bom pro outro, mas não é bom pra mim, né? Justamente. E você chegou naquele momento, seu que você entendeu que a empresa foi bom pra você, te ajudou a crescer, mas em um determinado momento você precisava seguir um outro nível, né? Ir para um Exatamente. próximo nível, ir para uma próxima etapa, ter outro feeling de crescimento, porque tudo na nossa vida às vezes é limitado, às vezes é maravilhoso, mas é maravilhoso por um tempo, Exatamente. né? É Exato. maravilhoso por um tempo. E depois você precisa de um crescimento. Você Sim. falou da borboleta no casulo. O casulo, ele é maravilhoso para a borboleta, mas durante o período que ela está fazendo a transformação. Quando ela se transforma e precisa abrir as asas, o casulo não cabe mais. Exatamente. Então ela É precisa outra. voar, né? Ela precisa voar. Então, dentro da gratidão também existe aquilo que eu sou grato, mas às vezes o outro está numa fase que eu não sou. Eu preciso voar, eu preciso bater asa, eu preciso sair daquele casulo e às vezes o outro não vai me acompanhar nesse voo. E se eu levar ele para voar junto, eu não vou conseguir bater as asas porque vai ficar pesado Sim. e ele vai cair, vai se machucar e vai me levar junto. Então foi o caso que você chegou a essa conclusão dentro da sua empresa, criou o seu próprio método e hoje você ajuda outras pessoas também a fazer esse próprio voo, né? Exatamente. Porque isso é você amar o próximo. Quando você tem esse entendimento, não é dizer que você está sendo ingrato, ao contrário. É justamente você ser grata, você entender. Mas muitas vezes, se você continuar nessa, você pode se tornar uma pessoa ingrata. É onde você tem que entender que é, há um tempo para todas as coisas. A palavra de Deus fala, né? A palavra. Dá tempo de beijar, tempo de abraçar, Exatamente. tempo de Então, sorrir. tem o tempo. Se não está te fazendo bem, o que é que não está te fazendo bem? Faz essa autoconsciência. O poder da consciência ele é estrondoso em nossas vidas. Porque, primeiramente, você tem que ter consciência. No meu caso, eu precisava, primeiramente, ter o meu momento. Eu nunca fiquei tão próximo ao meu filho. Que lindo. Depois que isso tudo aconteceu. Então, Deus me proporcionou Eu, isso. eu falo assim que lindo porque eu conheço o filho dela e realmente ele é um fofo, né? Ele Ele é é um assim. fofo e o cuidado assim que ele tem com ela, eu sempre falo isso, né? E é muito bom ver essa relação mãe e filho se fortalecendo. Eu digo que primeiramente vem o respeito, né? O respeito, né? Então, eu busco isso e trazer essa consciência para dentro da minha casa, apesar de ser eu e meu filho, eu busco trazer essa consciência e transmitir para o meu filho que ele é o meu filho amado, que ele é filho querido, independente das circunstâncias que aconteceram, ele é querido, ele é amado, porque Deus me proporcionou ser a mãe do Davi. Então, quando só isso já é o suficiente. Só meus pais ter me dado a vida, hoje eu entendi que aquela vida de escassez que eu vivi foi o melhor que meus pais puderam me dar. E eu amo meus pais de paixão. Eles, para mim, são as pessoas mais importantes da minha vida. Eles, meus filhos. Que Minha benção. família é uma bênção, graças a Deus. Mas falando dos meus pais, isso para mim é raiz. Então, por mais doloridos que eu achava que aquela criança, que eu entendo hoje, a criança que queria colo, queria carinho, mas diante de uma família tão grande, né? Eu não tinha aquele espaço. É 8 Eles, irmãos, né? exato, eles deram o que eles tinham de melhor e tá tudo bem. Tá tudo bem porque hoje eu E seu entendo. lar, seus pais vieram também de uma consciência cristã ou não? Você se tornou cristã Não, depois? eu bem depois, meus pais são católicos, onde eu também fui por muito tempo. E assim, tá tudo bem, né? E é maravilhoso. Meu pai é aquele pai que hoje é debilitado, mas ele faz questão de buscar. Então, cada um busque, mas busca aquilo que de fato faz bem E e não vai é lhe sobre trazer a paz. religião, né? É Nós sobre estamos o falando amor. nós estamos falando sobre amor. E onde tem amor, tem Deus. O contrário disso, não. Mas se tem amor, tem Deus. Então tá, é isso. É isso que resume tudo o que nós queremos falar sobre Deus, sobre cristianismo, no meu ponto de vista. Então, meus pais, eles me deram isso, me deram a referência principal e hoje eu vivo isso. E nos processos eu trago justamente isso, a essência. A essência é que a gente precisa trazer resultados. E resultados
vamos falar da forma certa, quando eu falo de resultado, eu estou falando de procedimento dentro de uma empresa, de uma forma clara, de uma forma objetiva, de uma forma onde que você não precise ficar pensando no que você vai fazer, você precisa ter clareza do que E você do vai que fala o seu fazer. produto, Isolda? Meu produto, ele ajuda, no caso, eu estruturo a clareza dos processos. Ou seja, muitas vezes, Quanto tempo demora esse? É o quê? Uma mentoria? São etapas? quando eu falo de mentoria, eu estou falando aí um prazo de pelo menos 6 meses. Minha referência são 6 meses para mentoria. Certo. Mas além da mentoria, eu não trabalho só com a mentoria, eu trabalho ajudando. Isso quer Você dizer, acompanha? eu acompanho também. Então, eu Tá. preciso. É em Zoom? É em... Como você faz esse Sim, quando acompanhamento? estou falando do digital, eu estou falando do processo via Zoom, onde eu oriento, mas também pode ser no presencial. Hoje as pessoas, como eu ainda não estava exatamente no digital, meu negócio era Quantas vezes por mais semana você faz físico. esse? É por semana? É por mês? Hoje a minha principal é uma vez por semana, se for físico, é de 2 a 3 vezes. Então, tudo depende da demanda do cliente, da necessidade do cliente, porque através disso você entende. Tudo precisa ter uma consciência. Quando eu falo de processo, quando eu vou dentro da sua empresa, eu preciso saber qual o nível de necessidade, qual é a sua dor, porque é através dessa dor que vai gerar a consciência, que eu enxergo essa consciência, essa necessidade, para que gere o quê? Um procedimento claro, onde tanto o empregador, como a Isolda, como essa pessoa que ajuda, trace o mesmo método, a mesma linha de raciocínio, com essa visão para os resultados. Porque com um método bem estruturado, através dos processos, um processo claro, um processo que não fique inventando roda. Tem muitas rodas, Eliana, muitos sistemas muito burocráticos, que às vezes mais atrapalha do que ajuda. Então, Sim. às vezes, o simples, às vezes não, o simples ele acontece, o simples O dá simples às vezes resultado. resolve, né? O simples às vezes Exato, o resolve. simples dá resultado. Eu sou prova disso, que o simples dá resultado. O simples com clareza, ele gera, e com treinamento, lógico, né? Eu digo que são 3 passos essenciais para chegar no resultado processos, onde eu detalho junto com você, no caso, né? Os processos aqui, que vai gerar um procedimento onde não tem que estar na sua cabeça. Tem que estar documentado. Se você contrata o teu funcionário novo, ele tem que entrar e saber o que de fato acontece na sua empresa. Porque ele sabendo qual é o próximo passo, ele tem que ser treinado. E cada pessoa, ela tem seu tempo. Muitas vezes você pode, tem o meu procedimento lá, claro, você pode aprender em 1 hora, 2 horas. É, eu tiro por experiência a minha área, por exemplo. Quando eu faço o acompanhamento da empresa, uma das coisas assim que eu gosto de deixar bem estruturado no RH é a descrição de cargos e salários. Porque justamente pelo que você está falando. Quando a pessoa ela é nova, ele entrou na empresa, às vezes ela tem lá, ela foi contratada para um novo cargo. E ela fica estritamente dependente daquela modelagem de alguém que é mais antigo do que ela. E quando você tem essa clareza dessa descrição, no meu caso, né, que é cargos e salários, do que o cargo dela exige para que ela dê uma boa resposta para a função que ela foi contratada para exercer, ela consegue, assim, se desempenhar de uma forma mais objetiva. É claro que as etapas do dia a dia, os cruciais que acontecem, sempre vêm inesperados, mas, no geral, pelo menos ela tem um norte. E aí, quando você. Então, fica bem claro para mim, quando você fala assim processo e resultado precisa estar documentado, que para mim faz total sentido. Na Justamente. minha área, pelo menos faz total sentido. Eu acredito que em todas as áreas da empresa, isso precisa estar documentado de uma forma. Porque os processos, eles ajudam justamente a você ter um norte, uma direção. Você saber o que você vai fazer. E quando você não sabe o que você vai fazer, às vezes você perde o foco. E se você não tem um foco claro, como é que você executa o que precisa ser feito? Né? Exato. Para mim faz todo sentido seu produto. Mas é justamente isso. Então, uma vez que você sabe, você entende o que precisa ser feito,
Próximo passo é você treinar muito bem essa pessoa, porque é através desse treinamento eficiente, com eficácia, que vai trazer o resultado. Não Você é utiliza alguma plataforma, algum método que você... a minha metodologia que eu trabalho, eu entendi muito bem o processo do PDCA, que esse é universal. Mas se você entender o PDCA, o que acontece em nosso histórico de vida, você consegue justamente fazer essa rota acontecer com uma clareza. Então, o PDCA que todos conhecem, a maioria conhece, você colocando ele numa estrutura, como eu falei, não tem por que ele dar errado, porque o PDCA ele tem aquela autoanálise constante, né? Então é você criar processo, é você gerar os procedimentos, treinar para gerar resultado. Chegou aqui, essa roda ela continua. E aí é o efeito. Não precisa inventar a roda já Não, existe, ela né? já existe, é onde tem ali a melhoria contínua. E é isso, Eliana. Então, para que inventar tanto? Lógico, os sistemas ele traz, né, a automação é fundamental, mas não é só isso. Tem que ter primeiramente uma estrutura clara E e o que você objetiva. traria para as pessoas que estão ingressando agora, tanto no mercado de trabalho quanto no mercado digital, e que precisam aí seguir essa trajetória, às vezes não só de convívio, como também de aprendizado, como também do conhecimento e poder seguir essas bases? O que você traria dentro da sua metodologia para essa pessoa que está começando agora no mercado de trabalho? Eu diria que é a base. Quando eu diria para essas pessoas, para esses jovens que a gente que está aí em busca de um emprego, que o fundamental tem que estar aqui, ó. Tem que ser a sua estrutura. Se você não tem, que você busque. Um jovem aprendiz, por exemplo, que vai iniciar, de preferência ele tem que ter um antes estruturado, é quando eu falo do filho, né? Mas se ele não tem, é por isso que esse profissional, no seu caso, que é a pessoa que está lá Eu lido com muitos lidando, jovens aprendizes. exatamente, essa pessoa, você tem que estar muito bem preparada para receber esse jovem, para poder colocar ele aonde ele precisa estar, para que ele saiba a essência e ele comece da forma certa, principalmente respeitando os seus princípios, porque ele com esses princípios, principalmente do jovem que está iniciando, com certeza ele vai se estender para o resto da vida dele. A importância da criança, a importância dos passos iniciais para uma vida, quer seja para um casamento, para um filho, para um trabalho, a lógica da vida ela é uma só. Quando você estrutura isso, se você entende, você leva, como eu falei, para sua casa, para o seu trabalho. Então, a importância dessa pessoa ser bem treinada, dessa pessoa ter os princípios fundamentais, para que não chegue lá na frente, ele se perca. Porque a maioria, a gente vê muitas pessoas que lá na frente parece que elas esquecem que ela é humano. E isso é muito perigoso, porque nós sabemos que nós aqui somos uma passagem, né? Se nós somos uma passagem, então nós temos um propósito aqui. Um Parece que ajuda a muita gente outro. esquece que nós temos, a maioria esquece que nós temos um propósito aqui. Nós não estamos aqui por acaso. E as pessoas parecem que às vezes é só o dinheiro, esquece os valores. Valores são inegociáveis. Valores, caráter, princípios são coisas são cruciais para que você se dê bem de uma forma justa, de uma forma que realmente você venha trazer qualidade de vida para o seu trabalho, para o seu negócio. Antes de você falar em negócio, você tem que ter um propósito. Porque quando você tem um propósito, aí sim você vai o passo a passo. Nós conhecemos os 7 P's da empresarização, né? Processo, pessoas, procedimentos, propagação, enfim, são 7 P's que a Para gente, chegar no resultado. exatamente, que a gente fala da empresarização, principalmente com um dos meus mentores, que é o Pablo Marçal, que ele fala muito sobre isso, né, os 7 P's da empresarização, e assim, é muito claro, você tem que ter, e não é somente você ter, você tem que ter essa consciência, só que infelizmente não é isso que acontece na maioria das vezes. Por isso que a maioria chega a um certo momento da vida que faz o quê? Fica doente. O que eu percebo muito, Isolda, o mundo digital, ele
tá muito latente. O mundo se a globalização digital, ele veio para ficar. Isso é um fato. E as organizações, elas têm se adaptado cada vez mais para lidar com a realidade digital do mundo virtual para a realidade física, que são o trabalho das organizações que ainda necessitam ser feitos, que é preciso ser feitos e que emprega tantos jovens. Mas quando esses jovens saem daquela virtualização que eles têm, né, de jogos, games, vidas assim que eles almejam conquistar e vêm para o mercado de trabalho, eles vêm despreparados não só comportamentalmente, né? Como mentalmente, porque aquele mundo de fantasia, quando ele chega dentro da empresa, que ele tem que cumprir horário, chegar no horário, muitas vezes bater cartão, se chega atrasado, ele tem um desconto, às vezes ele trabalha, troca tempo em troca de salário, e a maioria da realidade, não só dos jovens, mas de muitos brasileiros, e quando nós, gestores, temos que administrar esse tipo de comportamento do mundo real para o mundo digital, a gente tem um choque, né? A gente tem um choque por quê? Porque os comportamentos vencem processos, não trazem bons resultados e não tem aquele apoio emocional que talvez aquele jovem no lar, né, deva ter. E se ele traz essa realidade dele para o mundo virtual, parece até que ele é um sofredor. Parece até que ele é um sofredor. Então, a importância de você ter métodos, processos, treinamentos, empatia, saber acolher, entender e mostrar graus diferentes de realidades e necessidades, porque tudo é por um tempo, né? Como a Isolda trouxe. Tudo é por um tempo. E esse tempo tem que estar direcionado com seus propósitos, aquilo que você almeja, com as fases e etapas, que se você quer chegar, o que você precisa para alcançar. E as nossas considerações finais, Isolda, o que você deixa para o jovem, para as pessoas que estão em busca de melhoria, qualidade e entender que você tem 22 anos para hoje você poder estar no podcast, estar aqui falando na sua comunicação, né? Você vem de uma trajetória que hoje você trabalha para você, mas você veio de 22 anos dentro de uma empresa onde você tinha que cumprir horário, onde você tinha que cumprir metas, onde você entregou o seu melhor para hoje poder estar aqui. Eu também vim de empresas, né? Tive a oportunidade de trabalhar em multinacionais, mas também cumpri processos e metas. Eu não simplesmente hoje sou dono de uma empresa, né? Também passei pelos meus processos difíceis em empresas, eu passei por falências para poder hoje vir aqui querer falar de Alegre. Não, é uma estruturação. Que recado você deixa para esse pessoal? Meu recado é justamente essa preparação para esse jovem. Uma vez que ele vai ser acolhido. Ou adulto também, né? Em transição de carreira Exatamente, nós estamos falando do profissional. profissional, na verdade. Então, falando, por exemplo, desse jovem, é o acolhimento dele e a clareza diante do que ele vai fazer. E ensinar aquilo que tem que ser feito. Então, assim, não é simplesmente pegar, no caso do empregador, pegar esse jovem e colocar lá. Não, esse jovem, sabendo que nós estamos nesse mundo hoje do digital, esse mundo da tecnologia, realmente que todo mundo passa por isso. Todas as classes passam por isso, lógico. Alguns conseguem ter um nível de exigência, mas todo mundo está passando por esse desafio. E a tendência é aumentar quanto a isso. Sim. Mas é justamente sabendo disso, você ter uma direção coerente, uma direção não somente do que a pessoa vai fazer da atividade em si, mas mostrar para ele que existe valores, e que esses valores começam por ele. E se ele não tem, cabe a esse profissional que está acolhendo ele mostrar, porque é uma estrutura inicial. E se você conseguir, você se for um bom profissional, se você iniciar
país, você pode ter certeza que você não está contribuindo somente com a sua empresa, você está contribuindo para que um país melhor, um futuro melhor para com os nossos jovens, nossos futuros profissionais aí, que vai fazer a diferença no mercado aí que a gente vive e que a gente precisa. Nós precisamos de resultados, nós precisamos fazer acontecer. Eu preciso virar para o empresário e falar assim, olha, o seu negócio, ele tem que ser o melhor. O seu negócio tem que ser eficiente, tem que ser eficaz, para que você tenha saúde, qualidade de vida, para que você não precise passar pelas mesmas dores que eu Que passei, nós, pela né? mesma estrutura emocional que eu precisei buscar ajuda, porque busquei, Eliane, eu busquei os melhores profissionais em termos de para estruturar uma mentoria, para estruturar um processo, inclusive para me conhecer, para trazer a essência da Isolda, porque chegou um momento que eu me perdi diante de tantas nuvens que estavam surgindo, eu me senti perdida, mas hoje eu tenho consciência e a Clareza, né, do papel. clareza, e quem é ferido, quem é curado, né, Quem é ferido fere, quem é curado cura. justamente, e é justamente hoje eu estou curada, graças a Deus eu sou curada, e hoje o meu papel é justamente esse, é transbordar, Curar é outras pessoas. justamente curar, é justamente levar leveza, porque eu acredito nesse trabalho, eu acredito nessa leveza, eu acredito que você pode ser feliz sim com tudo isso que está acontecendo, sabe? Uau! O meu grande, o meu grande desejo é que essas mães, que essa família, ela cresça em espírito e em verdade, porque é Amém. justamente isso que a gente está aqui, essa passagem rápida, mas essa passagem ela tem que ter vida, porque Deus nos deu o principal, que é a vida, para que a gente Vida e transborde e que a abundância. gente faça acontecer de uma forma positiva nas famílias, nos nossos lares, nos nossos trabalhos em todo o tempo. Uau! Amém. Bom, então estamos encerrando aqui. Esse é o nosso podcast da Eliana Chagas e a Isolda Silva, onde nós falamos dos processos e resultados com o digital e quais são os seus processos. Quais são os seus níveis de cura e quais têm sido os seus resultados? Nós deixamos aqui essa reflexão aberto para perguntas também. Vocês podem aí mandar para nós dentro do YouTube. Qual seria o próximo assunto que você gostaria de ver? Adquira a mentoria da Isolda. Será Se um grande você, prazer. você tiver interesse também de conhecer a nossa jornada no digital, transformar também o seu produto físico em algo digital, nós estamos aqui para auxiliar vocês e transbordar também e transmitir o nosso conhecimento. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Obrigada, Isolda. Obrigada, eu te agradeço e estamos aí para ajudar esse povo aí que necessita. Ai, gratidão. Muito Obrigada. obrigada, Isolda. Até a próxima, gente.